Livro de Neemias, capítulo 3, eu vou ler a partir da parte B desse versículo que diz: O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Só aqui a gente vai passear um pouquinho pelo livro de Neemias. Pela condição natural de Neemias, apenas ser um copeiro do rei, talvez fique um pouco difícil a gente imaginar o que é que ele poderia fazer. Porque um copeiro, ele tinha um serviço de destaque, né? O copeiro tinha uma grande responsabilidade. Então, ele tem ali um ambiente de conforto, um ambiente de tranquilidade, mas ele se vê motivado a parar o que ele está fazendo e olhar para outros que estão com maior dificuldade. A primeira lição que eu aprendo aqui é: Neemias, naquele momento, para o seu olhar, para olhar para um outro lugar, para olhar para outras pessoas, para olhar para outras circunstâncias, e ele entende que há pessoas que estão em situação um pouco mais agravadas do que a dele. Claro que nesse momento ele está numa situação de conforto. Mas talvez você que está passou pelo ano de 2020 por situações diversas, talvez você está tão focado em você e não para imaginar que outros podem estar passando por situações um pouco mais adversas que a sua. Não menosprezando a sua dor, mas o que eu quero que você entenda é que todos passam por situações difíceis. E que essa que talvez você passou de 2020 e ela se estendeu até 2021, traz a você uma lição de que superar é possível. Você está por uma fase difícil, talvez aqueles acometidos da doença, superar é possível. E sempre com a ajuda do nosso Deus. Neemias então recebe essa notícia, seu coração fica entristecido. Mas ao invés dele ficar amargando longos dias, porque a palavra nos diz no início que ele ficou vários dias orando, jejuando e chorando e sentindo a dor, né? Percebeu, ele viveu aquela dor, mas ele toma uma decisão e ele resolve agir. E a gente vê ele se levantando no capítulo 2. No capítulo 2, ele se levanta, o rei percebe que a sua feição não está feliz, como de costume. E aí ele diz: olha, eu acho melhor eu me levantar e começar a fazer alguma coisa. Então ele vai até o rei, ele conversa com o rei, ele percebe, né, o rei percebe a necessidade dele, o rei em harmonia com ele, o rei em nenhum momento detém, muito pelo contrário, quando tem-se uma obra grande a ser feita, nada vai deter, nenhuma situação vai te segurar, muito pelo contrário, ela vai favorecer, ela vai somar, ela vai te levar ao cumprimento daquilo que você precisa fazer e que Deus já incumbiu a você. E aí então Neemias vê toda essa cooperação e ele vai e ele começa a se preparar, se organizar, ele pega a carta, se você ler depois o texto, tudo coopera para que Neemias vá para este novo desafio. Então Neemias vai, então no capítulo 2 a gente vê que ele não se detém pelo fato de ser um copeiro. Por que eu estou enfatizando isso? Não se detenha pelo fato de você achar que não é para você, ou que não é com você, ou que nada você pode fazer a respeito de algo. Sim, você pode sim. A Neemias traz aqui uma configuração muito interessante. Ele mostra para nós que nenhuma situação pode te segurar se você entender que Deus estando à sua frente, Ele mesmo se encarregará de trazer e fazer com que as situações se tornem favoráveis a você. Então Neemias não se prende ao fato dele ser copeiro, muito pelo contrário, creio eu que ele devia ser um entendedor da palavra, creio eu que ele já conhecia as promessas, creio eu que ele já havia sim participado das histórias, porque a gente sabe que esse livro é um livro histórico, então creio eu que ele também já devia ter lido várias histórias do que Deus havia feito pelo seu povo, então creio eu que isso ativou a fé, ativou a determinação, ativou a vontade, e Neemias se levanta, toma um posicionamento, faz tudo o que precisa ser feito e parte rumo ao quê? Rumo ao novo tempo. É isso que eu quero trazer para você.
O ano de 2021 pode ser um novo tempo para a tua vida. Ah, mas eu virei o ano um pouco diferente do que aquilo que eu imaginei. Mas quem diz que quem conduz seus passos é você quando você coloca Deus à sua frente? Não é você que conduz os seus passos quando você diz que Deus pode controlá-los. Se você entregou a sua história, Deus é que vai conduzir os seus passos. Então Neemias toma essa decisão e ele vai embora para aquilo que ele precisa ser feito. Quando ele chega, ele vê a iniciação do seu trabalho. Então Neemias chega no capítulo 3 e você vai ver que ele começa a se articular, ele começa a unir as pessoas, ele começa a distribuir as tarefas, ele começa a distribuir o trabalho, e ele vai, ele começa. E o mais interessante em tudo isso é que mesmo ele vendo tudo destruído, vendo tudo acabado, ele ainda consegue tirar de dentro dele uma força tão grande, e essa força eu me atrevo a dizer que é uma fé tão pura, tão forte naquela palavra, em que ele fez, se você reparar no capítulo 1, ele fez uma oração a Deus tão maravilhosa. Na oração que ele faz no capítulo 1, ele diz: Deus, eu me acomodei, eu pequei, eu e minha família. Ele reconhece que ele errou. E esse reconhecimento é no sentido de, olha, eu estava aqui no palácio, estava acomodado, estava tranquilo. Eu não parei para pensar, eu não parei para ver, eu não parei para me preocupar com o povo de Deus. Mas aí ele se arrepende, porque ele percebe que neste momento um pouco da individualidade tomou conta dele, um pouco da acomodidade tomou conta dele. Ele reconhece esses sentimentos e é justamente disso que ele se arrepende. Então eu convido você, porque se de repente isso passou pela tua cabeça em 2020, você se acomodou de alguma forma, você deixou as coisas passarem, você se respaldou às vezes na desculpa da pandemia, tá tudo fechado mesmo, eu não posso fazer nada mesmo, eu não posso me mexer mesmo, eu não posso me articular mesmo, que em nome de Jesus esses pensamentos caiam por terra hoje, e que você se levante nessa virada de ano, desejando transformar-se para um novo tempo. Foi isso que Neemias fez. E quando ele chega, ele poderia talvez naquele cenário de destruição também concordar, não tem nada que se fazer, está tudo tão feio, tudo tão destruído. Mas ele olha as possibilidades, ele vê o desafio como algo pessoal. E ele começa a liderar pessoas, e começa a conversar com as pessoas, e incendiar as pessoas, e começa a contagiar as pessoas, e as pessoas começam a se reunir, começam a se mexer, e começa a reconstrução daquele muro. Depois, se você for para o capítulo 4, Neemias está a todo vapor, conseguiu motivar, conseguiu juntar, começou o trabalho. Mas aí vem algo que sempre acontece quando você toma uma decisão, e é nisso aqui que eu quero falar com você hoje. Toda vez que nós tomamos a decisão de mudar algo, sempre vai ter alguém para dizer o oposto daquilo que nós estamos acreditando. Ou sempre vai ter alguém que vai tentar roubar a nossa confiança. Ou vai ter alguém que vai tentar roubar as decisões que nós tomamos. Ou vai vir alguém tentar nos desanimar com a palavra que recebemos. Ou vai vir alguém dizendo, eu acho que não é bem por aí, talvez você está acreditando demais, ou confiando demais. Alguém sempre vai tentar tirar você do caminho que Deus já deu no teu coração. Porque Satanás quer fazer o quê? Roubar de nós o nosso foco. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz o capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Você sente o tom de ironia na fala? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Você pode ver que o anúncio da desgraça nunca vem sozinha. Ele sempre quer trazer um companheiro.
Não é só um que vai vir para te derrubar e para querer tirar você do foco. Vão vir 2, 3, 4. Pois que construam. Olha isso, presta atenção. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Não propriamente dito, está sendo aqui a figura, né? O animal raposa. O que a raposa representa? Estutícia, falsidade. Isso é a representação de uma raposa. Então, o que eles estavam dizendo aqui? Ah, não esquenta não, deixa eles irem fazendo. Deixa eles lá. Pode deixar que a gente vai achar um jeito de burlar isso daí. Sempre vão ter aqueles que são contra aquilo que Deus tem na tua vida. Porque eles não conquistam. E também não quer que você conquiste. Mas para que você não conquiste é muito fácil. Eles acham que é simples. É só trazer má notícia para você. É só começar a criar coisas falsas, coisas que não existem. Mentiras. Este é o maior instrumento e é onde o inimigo das nossas almas é especialista. Em criar, em gerar, em inventar mentiras, falsas notícias, enganos. Sabe o que eu aprendo aqui com Neemias, quando tudo isso daqui é dito? O Senhor é aquele que dá tudo o que nós precisamos, mas a ferramenta que a gente mais precisa, e é a única que vai nos ajudar a enfrentar todos esses opositores e todos esses sentimentos de oposição, é a palavra de Deus que já foi dita a nosso respeito. Este livro já traz para nós promessas e palavras que nos dão completa estrutura para tudo que precisamos. Eu não sei o quanto você está procurando essa palavra. O pastor abriu o culto falou aqui de forma muito pertinente. A palavra é a sua estrutura. O coração de Neemias não se abala, porque ele está respaldado pela palavra, pelas promessas do seu povo, por promessas que vêm da parte de Deus desde a fundação do mundo. Se nós aprendermos e entendermos que a palavra de Deus é aquilo que nos estrutura, e é aquilo que nos dá firmeza, e é o que nos fortalece, toda vez que uma má notícia, ou uma mentira, ou um engano vier ao nosso encontro, se nós tivermos a palavra de Deus firmada em nossos lábios e preenchendo a nossa mente, nós daremos uma palavra de volta para o inimigo entender que nós já estamos debaixo da potente mão de Deus. E nem mal algum nos sucederá, e nem praga alguma chega à nossa tenda, porque nós já estamos respaldados e firmados pela palavra do Deus Altíssimo.